Flávio Silva, eu fiquei muito feliz quando soube que você ia procurar o Colégio Anita Garibaldi para desenvolver o Você Podcast desse ano, né? Porque, em primeiro lugar, porque a gente tem muito apreço pela Anita, pela parceria que a gente vem construindo com a escola, pela Val, que é uma excelente diretora, uma amiga que a gente atrasa há algum tempo aqui na Rádio Cidade. E já vou perguntar como é que foi a sua experiência lá. Foi muito legal, viu, Raul? Estive com o Fábio, também com o Osmar Neto. Ontem nós tivemos no Anita, e quero agradecer a diretora Val pela atenção, pela recepção e toda a equipe. E nós temos agora no mês de setembro a Semana do Rádio, né, Raul Borges? E a CAERT promove todos os anos um concurso, né? Você Podcast. Esse ano com o tema livre, e as alunas aqui, a Luana e a Isadora, que estão com a gente, produziram ontem o podcast, gravaram o podcast. Também o Miguel e o Joshua, né? Joshua, um nome diferente aqui pra gente aqui, né? Também produziram o Você Podcast. A gente daqui a pouco vai bater um papo com eles. Já vamos conversar com a diretora Val também, que está aqui acompanhando, mas inicialmente saber da Luana e da Isadora como é que foi essa experiência. Bom dia, Luana. Bom dia. Tudo bem? Tudo bom, tudo ótimo. A Luana já tem experiência, já faz entrevista, faz enquete lá na escola, viu? Ela já tem experiência com o microfone. E você, Isadora, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo. Gostaram da experiência de gravar o podcast? Muito, bastante. Vocês não viram o resultado final ainda não, né? Não. Não viram o resultado final ainda. Então a gente tem aqui, vamos pelo menos mostrar uma parte aqui do trabalho de vocês, que foi a gravação ontem. Osmar Neto, obrigado pela produção, viu? Osmar Neto, que esteve lá cuidando de toda a parte técnica e também da pós-produção, e a gente vai trazer pelo menos pouco deste. Qual foi o tema escolhido por vocês? O uso precoce das drogas. O uso precoce das drogas. Olha só, gente, a preocupação dessas jovens, né? O uso precoce das drogas, inclusive teve estudo, tem números, elas fizeram uma enquete lá com os alunos, foi muito bacana. Vamos acompanhar um pouquinho, pelo menos, desse Você Podcast. Começa agora o Você Podcast. A CAERT e Rádio Cidade Itapema. Olá, bem-vindos a mais um Você Podcast. Aqui quem fala é a Luana. Eu sou a Isadora. Do Anita Garibaldi. E o tema de hoje é o uso precoce entre as drogas com os adolescentes. Esse é o Você Podcast. Bom, Isa, todos sabemos que o uso precoce com as drogas é um tema muito complicado e bem delicado de se falar entre os jovens, né? Principalmente porque hoje em dia é pouco falado sobre isso, porque é um tema, digamos assim, normal, né? Que poucas pessoas se falam. E, cara, recentemente a gente fez uma pesquisa que só com os alunos da tarde, que de 270 alunos, mais de 50% já usaram ou usam até hoje algum tipo de substância, né? E eu quero te fazer uma pergunta. Por que você acha, assim, que os adolescentes de hoje em dia, eles se veem, assim, no mundo das drogas? Bom, a maioria das pessoas da nossa cidade acabam entrando nesse mundo das drogas, mas pela influência de amigos. Então, eles estão numa rodinha de amigos, tá todo mundo fumando. Legal, obrigado, viu, Vinícius? Pra gente, né, pelo menos aguçar um pouquinho a curiosidade. Agora um trabalho bem bacana, viu? E Osmar Neto deu um show, né? Como sempre, ali na produção. Né? E as meninas escolheram. O que levou vocês a escolher esse tema pro podcast, hein? Porque, assim, é um tema, que pega muito os adolescentes, né? E é um tema que poucas pessoas se falam. Então, a gente viu a importância e a urgência de se falar sobre isso, né? Porque realmente é algo que, poxa, como você mesmo ouviu, 50% dos alunos já usaram ou usam até hoje algum tipo de substância. Então é muito preocupante. Isadora, e esses números assustaram vocês? Sim, porque a gente vê que o pessoal da nossa cidade, que tem um pensamento totalmente diferente do nosso, de já usar alguma coisa, muito novo até. Sim, quando você fala da nossa idade, podemos saber a idade de vocês? 15. 15 e 16. Então são bem jovens mesmo, né, Raul Borges? Adolescentes e que estão já demonstrando uma preocupação. Qual é o conselho que vocês dão para aquele jovem que nesse momento de repente está aí pensando, olha, meus amigos usam, dá aquela pressão, para que eu use também? O que vocês diriam para esses jovens, hein? Diga não às drogas, né? Porque, tipo, cara, não vale a pena perder o seu futuro e a sua vida em algo momentâneo, que te dá algumas, minutos de prazer, tipo, né? Não vale a pena. Pra ter pulso firme, pra quando os amigos oferecerem, você se posicionar e falar que seria o caso até de se afastar dessas amizades? Sim. Sim. Seria uma saída também, né? Porque se você não tem amigos que têm os seus ideais, não tem por que você tá com eles. Exatamente. Ô, Luana e Isadora, vocês já trabalham de alguma forma com isso, de vez em quando fazem os vídeos de vocês e tal. Vocês são consumidoras de podcast? Vocês costumam ouvir?
Cara, ouvem podcast. Eu escuto bastante. E quando vocês pensaram em produzir esse podcast, assim, já tinha algum tipo de inspiração? Qual era a ideia de vocês? A ideia de conscientização? A gente percebe que vocês usam também esse vocabulário jovem, mais leve. Você acha que em algum momento vai dar para, por exemplo, passar esse podcast para a galera da escola, para que eles possam se antenar no assunto, para que eles possam consumir esse assunto e talvez até a partir disso consumir outros podcasts, porque tem muita coisa boa sendo produzida no Brasil? Eu acho que sim. Eu acho que assim, eu sempre fui uma pessoa que eu conheci o podcast através de amizades e tal, e daí eu me apaixonei muito por isso, né? Aí, quando me surgiu a oportunidade de fazer um podcast, eu já abri um sorrisão e já falei, mas agora mesmo, vamos agora, né? Aí, cara, não sei, eu acho uma baita de uma oportunidade, sabe? Tá aqui e poder falar a nossa preocupação, mostrar o que a gente pensa sobre isso, né? Muito legal, muito legal. Nós temos ainda o Miguel e o Joshua e temos a diretora Val, nós queremos agradecê-las, por terem vindo aqui com a gente. Já encaminhei para a diretora o podcast de vocês, a produção do Osmar Neto ficou sensacional, aí tá completinho já e editado lá pronto, tá bom? Obrigado, viu, Luana, por ter vindo aqui com a gente. De nada. Muito bom tê-la aqui no programa. Isadora também, muito obrigado. Parabenizar as meninas e dedicação, né? Inclusive, porque esse podcast vai agora para uma premiação, né? Exatamente, vai para o concurso da CAERT. Pois né? Nós temos agora em setembro a Semana do Rádio e a CAERT vai Quem escolher. sabe a gente não traz para Torcemos para que um de vocês esteja aí entre os premiados, tá bom? Obrigado, Isadora. Aliás, semana que vem a gente vai rodar aqui no programa na íntegra, viu, Raul? Flavinho. Semana que vem vamos rodar aqui na íntegra os dois podcasts aí das meninas, tá bom? Obrigado a vocês. Vou chamar pra cá o Miguel e também o Joshua pra bater um papo com a gente, né? Agradecendo aqui a Luana e a Isadora aqui do Anitta Garibaldi. O Miguel e o Joshua, vem pra cá. Falar nisso, meninas, vocês estão contratadas, vocês vão passar naquela sala que tá escrito financeira ali agora, ó. Sim. E vão entregar os documentos pro RH, o Flávio tá demitido. Flávio, segunda você não precisa mais vir. Tá certo. Aliás, nós dois, né? Elas irão dançamos. Tá bom? Pedir licença aqui pra Isadora, pra Luana, obrigado. Vem pra cá. Miguel e Joshua, isso. Senta aqui pra bater um papo com a gente também, pra falar um pouquinho com os nossos ouvintes. O Joshua, né? Isso, Joshua. Joshua, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Tudo bem, Miguel? Bom dia. Como é que está? Tudo certo? Tá chovendo muito ainda ou não? Parou a chuva agora, né? Tá bem fraquinho. Tá bem fraquinho. Bom, o Miguel e o Joshua também produziram Você Podcast, né? Um podcast ali no Anitta Garibaldi ontem com a equipe da Rádio Cidade. E a gente vai acompanhar um pouquinho também. O trabalho de vocês já tá pronto, viu? Os Osmar Neto já terminou a produção. Vamos acompanhar um pouquinho também. Pois não, Vinícius? Começa agora o Você Podcast. Acaerte e Rádio Cidade Itapema. Olá, tudo bom? Meu nome é Joshua, eu sou estudante de terceiro ano do ensino médio aqui no Anitta Garibaldi. Olá, meu nome é Miguel Santos, eu sou estudante de terceiro ano do ensino médio da Anitta Garibaldi. E a gente vai falar um pouquinho hoje com vocês sobre as redes sociais e suas influências no mundo que vivemos hoje. Esse é o Você Podcast. E aí, Miguel, o que você me diz sobre onde estão as influências das mídias sociais no mundo que vivemos hoje? Irmão, eu acho que é um assunto muito mais profundo do que a gente imagina. Não é um assunto que é bastante falado, mas a gente percebe. Então, quando a gente fala a influência das redes sociais para nós, eu acho que não... Aí já dá pra gente ter uma ideia da qualidade dos meninos, né, Raul Borges? Qualidade de e um outro assunto muito bacana, deles, né? Um assunto muito pertinente hoje nesse mundo digital que a gente vive. Exatamente. Como é que nasceu, como é que chegou para vocês assim a ideia de produzir esse podcast com esse tema, né? Envolvendo aí as redes sociais. Sim, foi até engraçado, né? Porque foi meio que improvisado, que a gente achou que ia ser em outro dia e acabou que a gente foi pego de surpresa, né? Sim. Mas era uma coisa que a gente já tem conversado em muitas aulas que a gente tem tido sobre essas questões das influências da tecnologia na nossa vida, né? Como ela nos influencia. E a gente olhou um pro outro e falou, vamos nesse, que a gente já sabe, tá quente na cabeça e é esse que a gente vai fazer. A gente decidiu fazer esse. Ô Miguel, e realmente influencia, né? As redes sociais acabam influenciando no comportamento, na decisão, numa compra, acaba de alguma forma mexendo com a cabeça da gente. Sim, mexe muito com a nossa cabeça. O que eu falei depois ali na questão da política, eu vejo que isso é bastante evidente o que acontece. Quando você não tem uma posição política, ou quando você não tem um lado, ou é o meio do muro, que as pessoas digam, em cima do muro. Então, quando você não tem esse lado, você acaba sendo contra o mundo, contra o que as pessoas dizem. E a internet, ela influencia na questão que, quando você vê vídeos, vê pessoas comentando sobre, você acaba vindo pra sua mente isso, e você acaba aderindo isso como a sua vida, ou como a sua verdade. Então, isso influencia bastante.
Eu queria saber dos meninos como é que foi essa experiência, porque afinal de contas, eu não sei se vocês já são consumidores de podcasts, se já ouvem em algum momento. Vocês acham que esse é um caminho que vocês enredariam, gostariam de praticar, fazer mais podcasts? Como é que foi essa experiência? Foi legal? Foi bacana? Foi massa, é uma coisa que eu gosto de podcast. Um sonho meu era participar de um podcast. Sério? Quando fosse mais no futuro, tipo assim, levar alguma coisa, falar, conversar sobre um tema específico. A gente é cristão, né? E aí a gente consome podcast cristão, né? E o meu sonho é um dia chegar no podcast cristão e poder falar algum tema sobre Cristianismo, fazer um debate ou algo assim, que a gente gosta disso. A gente faz isso direto na sala, entre a gente. Então, eu gosto muito de podcast. Eu gosto de escutar, gosto de assistir. E então foi uma experiência muito massa. Quando a Val convidou a gente aceitou assim, de peito aberto, e falou, não, a gente vai pegar e vamos fazer porque a gente gosta. Que legal. Bom, cara, é muito legal a gente olhar para uma juventude, para a idade que vocês têm e pensar nesse tipo de valor, né? Trazer discussões saudáveis e sadias. Discussões inteligentes, né? Vocês falaram agora desse desafio das redes sociais, é um desafio por conta do adoecimento das telas, é um desafio por conta da intransigência que você vê nas redes sociais, é um desafio por conta do bullying que você vê praticado nas redes sociais. São tantos os assuntos que você pode explorar nessa área. Exatamente. Que dá para virar uma trilogia de podcast. Sim, com certeza. Exatamente. Bom, Miguel, obrigado pela tua participação com a gente. O podcast você já está prontinho, está com a diretora ali na íntegra, tá? Semana que vem a gente vai rodar na íntegra aqui no programa também. Obrigado pela tua participação, viu? Muito obrigado. Obrigado, Joshua. Obrigado. Tudo de bom. Sucesso para vocês. Joshua vem de onde? Que nome? Esse nome é diferente. Explica pra gente aqui, Jesus, né? Joshua. Sim, mas Joshua é Josué em inglês. Josué em inglês. E aí, o nome Josué, ele também, quando eles foram dar o nome de Jesus, ele também tem essa ligação. Porque os pais escolheram essa derivação. O nome bíblico, então? Nome bíblico. É bíblico. Que legal, cara. E tem esse paralelo em que Josué é Deus salva. E aí Jesus é salvação. Então, o meu nome, ele tá ligado com os dois. Tem essa paralelo. Já nos deu aula aqui. Valeu, Joshua. Valeu, obrigado. Já gostei desse menino. Pode passar na RH também e falar que tá demitido. Tá contratado. Ele está demitido segunda-feira. Valeu, um abraço. Obrigado. Tudo bom pra vocês. Diretora Val, diretora aqui do Anitta, por gentileza, dá uma palavrinha pra gente também, né? Tá acompanhando os alunos aqui. Bom dia. Bom dia. Antes de mais nada, muito obrigado, viu? Porque assim que foi apresentada a ideia pelo Fábio, né? A diretora Val já colocou à disposição a Anitta Garibaldi, colocou à disposição os alunos, enfim, e de alguma forma também tomou a iniciativa de apresentar para toda a escola essa ideia de trazer essa participação para o podcast, principalmente para esse concurso que a CAERT realiza agora no mês de setembro. Obrigado, viu? Olha, eu acho super importante isso, porque a gente tem que abrir as portas para todos, para tudo para eles, né? Claro. E mostrar para eles, porque a escola é o primeiro vínculo que eles têm com a sociedade, em viver em sociedade. Então, a gente apresentando esse tipo de experiências diferentes, eles vão estar vinculados à sociedade e verificar o que eles querem para o futuro deles, né? Com certeza, é importante. E a gente vê assim como eles abraçaram, né? E gostaram dos temas e gostaram da experiência, e isso daí é pra gente ficar muito feliz com isso, né? E o detalhe, gente, é que foi praticamente de primeira, viu? A gravação que foi feita lá foi praticamente de primeira. Um errinho, o outro tal, mas eles, né, durante a discussão, durante a troca de ideias ali do podcast, foi sem interrupção. Inclusive, a semana que vem a gente vai apresentar aqui os dois na íntegra no programa, e vocês vão ver que realmente foi uma conversa assim que fluiu com uma naturalidade até surpreendente, verdade, né? Meu Deus, eu fiquei, por isso que eu, na verdade, conversei com eles, porque a gente já vê essa naturalidade que eles têm. Quando eles vêm conversar comigo lá na minha sala, eles sempre trazem temas e coisas diferentes para estar fazendo na escola. Então isso daí a gente começa a verificar, esse daí tem um potencial que a gente tem que fazer ele mesmo crescer, né? Sim, agora conhecendo os alunos como conhece, né, Val? Não te surpreendeu os temas escolhidos? Não, né? não. Já eu sabia que seria um tema que realmente estaria na mídia, que realmente precisa ser debatido, né? Precisa ser discutido. Né? E quando a gente vê jovens, né, com essa idade, ela me falou aqui, 15 a 16 anos, e com esse tipo de pensamento, de discussão, né? E colocando isso em prática, indo para lá, conversando com os colegas e expondo os perigos também da internet, enfim, os perigos do vício, isso faz com que a gente ainda tenha muito mais esperança nessa geração, né? E é ali que a gente tem que potencializar ainda mais a nossa esperança, né? Então, colocar mais ainda coisas para eles fazerem, porque o jovem tem que falar pro jovem, né? Verdade. Não adianta a gente ficar ali batendo assim quando numa tecla e
e eles mesmos que vão ajudar a trazer outros para esse lado, né? Então, como tem o lado ruim para algumas coisas que os amigos começam a trazer, né? Nós temos que trazer o lado bom. Então é isso que a gente quer mostrar para eles, né? Verdade, fomentar esse lado bom, né? Val, diretora do Anitta Garibaldi, aqui do bairro Meia Praia, muito obrigado por estar disposta a vir aqui hoje também, né? Se dispor a vir aqui com os alunos, com esse grupo maravilhoso. E obrigado mais uma vez por nos receber tão bem ali no Anitta e conto sempre com a Rádio Cidade, viu? Obrigada a vocês também de lembrarem da nossa escola, e sempre que tiver algo diferente aí pode nos trazer essas ideias que nós vamos abraçar. Vamos lançar mais desafios, viu? Ótimo, obrigada. 8h41. A Cidade FM está apresentando